Muito bem, em mais uma entrevista aqui para a Rádio Orgulho, a sua primeira rádio da comunidade LGBT do Brasil, aqui de Goiás. E hoje a gente está com um tema muito bacana, muito interessante, que é o autismo na comunidade LGBT. Sim, existem autistas LGBTs e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial para conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto que é muito importante, crucial e inclusivo. Nós estamos aqui com ele, que se apresenta nas redes sociais como o programador autista, e ele vai se apresentar e falar um pouco aí sobre sua vida, sua história, enfim. Primeiramente, boa noite e se apresente aí para o público. Boa noite, Wanderson, tudo bem com você? Tudo. Eu sou o programador autista, assim que eu me denomino nas redes sociais. Eu criei o meu perfil para trazer mais informação para as pessoas de maneira geral, para falar das dificuldades do autismo, também de algumas peculiaridades, entre outras informações que possam agregar principalmente em inclusão nos espaços públicos, espaços sociais. Acredito que tenha muita desinformação ainda a respeito do autismo e eu me dei esse papel de tentar levar um pouco mais de informação para o mundo de maneira geral. Certo. Muito bom isso, inclusive. Parabéns. Muito obrigado. Quando você foi diagnosticado, né? Quando sua família descobriu que você era autista, como foi? Foi quando você ainda era criança, já foi na adolescência? Conta um pouco da sua história. Na realidade, eu tive diagnóstico tardio de autismo. Faz pouquíssimo tempo que eu recebi meu diagnóstico. Eu fiz a minha avaliação neuropsicológica entre fevereiro e nós estamos em setembro, até julho mais ou menos desse ano. Foi uma avaliação que levou em torno de 6 meses, né? E depois eu tive a consulta confirmatória com um psiquiatra. Então é bem recente, assim, tanto para mim quanto para as demais pessoas. Eu sempre tive dificuldade de socialização desde que eu sou criança e não é que eu não gostaria de socializar com as pessoas. Eu não tenho problemas na minha motivação social, mas eu não conseguia manter amizades. A maneira como eu socializava sempre foi muito diferente, mas eu atribuía isso à minha sexualidade e não exatamente ao autismo. Não era uma pauta na minha vida até o momento em que eu entrei numa empresa onde o ritmo de trabalho era muito frenético e eu tive um burnout com apenas 2 meses de trabalho. Quando eu tive esse burnout, eu fui parar numa emergência psiquiátrica. Eu fui encaminhado para um tratamento psiquiátrico mais amplo, né? Porque o médico ali de plantão, ele não sabia muito o que fazer em relação aos meus sintomas, e foi aí que a pauta acabou surgindo. Eu sempre fiz terapia também, acho que é importante a gente ressaltar isso, e o meu antigo psicólogo, ele também já tinha citado uma possível neurodivergência, mas ele acreditava que estava muito mais relacionado a um TDAH do que ao autismo. Quando a pauta surgiu, eu procurei uma neuropsicóloga, que eu fiz apenas uma sessão com ela, da avaliação neuropsicológica, e nessa primeira sessão ela já me deu um diagnóstico de TDAH. Ela falou que ela não ia continuar minha avaliação neuropsicológica porque não tinha necessidade. Ela falou que eu era um TDAH clássico e típico, mas eu estava apresentando muitos outros sintomas. Eu sempre fui muito de pesquisar todas as informações, ler muito sobre os sintomas que eu estava sentindo, e eu não fiquei muito convencido com o que ela me falou, e aí eu procurei outro neuropsicólogo, fiz uma pesquisa ali mais ou menos que deve ter levado umas 2-3 semanas até encontrar o profissional que eu considerei ideal para mim, e iniciei a avaliação neuropsicológica. Logo na minha primeira sessão com ele, ele já descartou todos os meus diagnósticos anteriores, né? Esse de TDAH, ele falou: a partir daqui a gente vai fazer do zero. Ele fez a minha ficha de anamnese, ele perguntou tudo que eu estava sentindo, tudo que vinha acontecendo nos últimos meses, e ali ele já também destacou a possibilidade do autismo. E ao longo das sessões, eu fui sendo avaliado. Basicamente, a minha vida foi revirada de cabeça para baixo, né? Porque você tem que ter todo o seu histórico desde a sua infância até a sua vida adulta para ver se esses sintomas eles persistem ao longo do tempo, e no fim, de fato, foi o que acabou acontecendo. Eu fui diagnosticado com autismo nível 1 de suporte, né? Existem diferença entre os suportes. Eu também sou TDAH, predominantemente impulsivo, né? Porque existe TDAH desatento, impulsivo e omisso. E também tenho altas habilidades e superdotação. Na realidade, eu tenho altas habilidades, né? A superdotação, você precisa atingir a pontuação mínima de 130 pontos de QI em cada uma das áreas da inteligência humana. Eu atingi em algumas, então eu não posso ser considerado uma pessoa superdotada, mas eu tenho altas habilidades e uma inteligência médio superior em relação aos demais. Desculpa a minha ignorância, né? Mas o que é um burnout? Burnout é a síndrome do esgotamento profissional.
uma pessoa neurotípica, ela leva em média de 2 a 3 anos para atingir estado de esgotamento, né? É quando o cérebro dela funciona na margem máxima, como se fosse um motor de um carro, né? A pessoa tá ali arrancando, tirando tudo de si, então chega uma hora e as peças ali dentro, elas já não funcionam da maneira como elas deveriam funcionar. E para pessoas autistas, isso pode acontecer de uma maneira muito mais rápida do que em relação a uma pessoa neurotípica, né? Tanto que eu tive um burnout em apenas 2 meses, né? Se a gente for levar em consideração que uma pessoa típica, ela leva de 2 a 3 anos, a gente já consegue aí ter um exemplo do quão mais frágil eu sou em relação a uma pessoa neurotípica, né? Em receber muitas informações, em receber excesso de estímulos. O ambiente em que eu trabalhava era muito barulhento, e isso é uma coisa da qual eu sempre tive muito problema por conta da minha hipersensibilidade auditiva, e isso tudo foi contribuindo. É muito explicativo tudo que você passou aí. Eu acredito que existem muitas pessoas que estão na mesma situação, que talvez não saiba diferenciar os sinais, os sintomas, mas enfim. E a questão da sua sexualidade. Quando que a sua sexualidade entrou? De alguma certa forma, o autismo te ajudou ou no início atrapalhou? Como é que foi quando você descobriu a sua sexualidade e o autismo? Como foi trabalhar com as duas? Eu acho que isso está muito mais relacionado com o fato de eu ter altas habilidades, né? Eu sempre tive um senso cognitivo muito mais alto do que o comum, então eu descobri a minha sexualidade muito cedo. Com 9 anos de idade eu já sabia que eu era gay. No início, né, você entra um tanto quanto em conflito em relação àquilo, porque você vive rodeado de pessoas heterossexuais e você ali muito jovem, muito novinho, né? Eu era uma criança, completamente criança na realidade. Você se vê completamente fora dos padrões. Aí entra também a questão de você não conseguir socializar direito, você não conseguir fazer amizades. Isso tudo foi muito difícil para mim durante aquele período, mas eu acho que por conta de eu não ter o meu diagnóstico, mas eu fui levando bronca das pessoas à minha volta, falando: você não pode ser assim, você tem que mudar o seu comportamento. Não em relação à minha sexualidade, porque eu guardava isso pra mim, né? Mas eu fui moldado a ter uma vida neurotípica desde criança. Né, toda vez que eu apresentava algum sintoma, eu já era reprimido de alguma maneira. E em relação à minha sexualidade, eu comecei a, de fato, explorar isso por volta dos meus 13, 14 anos. Foi quando, né, eu já tinha um pouco mais de autonomia, conheci outras pessoas dentro da escola onde eu estudava que também eram LGBT, e aí eu comecei a compreender melhor, ter mais aceitação sobre mim mesmo, mas ainda assim a dificuldade de socialização, ela sempre perdurou, foi me trazendo inúmeros problemas, né? Eu criava um ciclo social e por conta do meu jeito, por conta da minha forma de ser, as pessoas acabavam se afastando, eu ia ficando frustrado, tanto que eu com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade mais ou menos, por medo de não conseguir mais nada na minha vida, acabei tendo meu primeiro relacionamento homoafetivo, né, com um rapaz. Esse relacionamento foi muito conturbado. Eu não queria sair do relacionamento justamente porque eu tinha medo de não conseguir ter outro relacionamento, e não porque eu gostava e estava feliz com a situação em que eu estava vivendo. Então, eu acho que, de maneira geral, tudo isso implicou, e se eu tivesse recebido meu diagnóstico mais cedo, eu teria tido muito mais tempo para me compreender, para me conhecer e entender as minhas necessidades. E a questão da sociedade, assim, porque as pessoas LGBTs já sofrem preconceito por ser LGBT, né? E você, além de ser da comunidade LGBT, você ainda é autista. Sofre preconceito em dobro ou não? Como é? Bom, agora eu vou falar da atualidade, né? Tô falando a partir do momento que eu recebi meu diagnóstico. Eu vou falar primeiramente dentro da comunidade LGBT. Para todas as pessoas com que eu me relacionei de alguma maneira nesse meio tempo, que não foram muitas, né? Conheci 2, 3 meninos no máximo durante esse período, e que eu contei que eu era autista, eles se afastaram de mim imediatamente, como se eu
fosse um problema, né? Como se eu fosse problemático, e essa mudança de comportamento ela foi imediata. Então é algo do qual eu estou experimentando ainda. Eu já pensei até se eu não devo continuar escondendo isso para conseguir continuar me relacionando, né? Mas é algo do qual eu ainda tô pensando. Mas é aquilo, é a visão enviesada da sociedade de que um autista é não verbal, ele vai ter crises explosivas em todos os lugares onde ele estiver, e as pessoas também devem pensar na dificuldade que é se relacionar com o autista. Claro, existem dificuldades. Eu não vou dizer que não existem, porque existem. Principalmente em relação, assim, eu tenho uma rigidez cognitiva muito forte, e a pessoa que estiver junto comigo, ela precisa aprender a lidar com isso. Porque da mesma maneira que eu tento me flexibilizar para novas situações, a outra pessoa também tem que entender que existem momentos em que eu não vou conseguir. A minha rigidez cognitiva, ela também se apresenta muito em relação às minhas opiniões, né, aos meus ideais mesmo. Às vezes é um pouco complicado para mim abrir mão um pouco daquilo que eu acredito. Talvez, né, a gente pode até falar um pouco aí sobre valores, e isso também gera muito conflitos, né? Porque você tem uma opinião, uma pessoa tem outra, e tem que saber ceder dentro de um relacionamento para que ele flua da maneira certa, e nem sempre eu consigo fazer isso. Mas em relação à comunidade geral, desculpa, só para concluir, certo. Algumas pessoas foram muito receptivas e falaram, você é a mesma pessoa que eu conheço há anos. Outras pessoas olharam para mim e falaram, imagina que você é autista, sabe? Isso daí é coisa da tua cabeça, é coisa que alguém colocou na sua cabeça, e não tem como você ser autista. Você fala, você conversa, você consegue socializar, você vai em festa, você vê que é uma visão enviesada de sociedade que vai levar bastante tempo ainda para mudar, né? Sim. Eu penso, assim, que muitas pessoas LGBTs normal, né? Não que eu tô falando que autista não é normal. Por favor, não. Fique em paz. Mas assim, as pessoas normalmente, elas têm uma crise dentro da cabeça delas, e até elas descobrirem e se aceitar demora muito. E você você já desde pequeno já tinha percepção, e já foi assim, você não teve muito tem uma crise assim dentro de si, e aí só lá pros 20, 30 anos que junta todos os pontos e acaba se assumindo e tal. E você fez isso muito cedo e teve convicção, né? E quando surgiu essa ideia de você começar a compartilhar, falar, né, abertamente nas redes sociais sobre o autismo e sobre ser um autista gay, né, nas redes sociais, como surgiu a ideia? Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tive uma crise de personalidade muito grande, assim, justamente por conta dessa régua neurotípica que eu fui obrigado a ter para a minha vida. E eu precisava falar do assunto, eu precisava me conectar com outras pessoas que são iguais a mim. Eu tava com a necessidade ali de entendimento para ver se existiam outras pessoas autistas que tinham as mesmas características que eu tenho, porque eu apresento lados positivos em algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu falei, eu não tenho prejuízos na motivação social, mas eu tenho prejuízos sociais, que são coisas completamente distintas, e a maioria das pessoas não conseguem entender isso. Então foi esse processo também de aceitação. A minha maior motivação realmente, de fato, foi essa. E também, por eu já estar acompanhando a pauta durante 6 meses, basicamente, eu tinha uma noção ali de quão preconceituosa a sociedade é com pessoas autistas. E eu não quero viver nesse mundo. E se eu não quero viver nesse mundo de preconceito, eu acredito que eu tenho que fazer alguma coisa também para levar mais conhecimento, né, e tirar essa desinformação. Eu acredito que se eu tenho essa capacidade, eu tenho que usar essa capacidade. Então, acho que a minha motivação foi essa. Verdade. Depois que você começou a falar sobre isso nas redes sociais, você recebeu relatos de pessoas falando, eu também sou, e eu tinha vergonha de falar, mas aí eu vi o seu perfil e tal. Como é que foi a aceitação do público? Foi muito legal. Eu ainda sou um influencer bem pequeno, né? Eu tô começando agora. Meu crescimento, ele tava sendo um pouco mais rápido antes da queda do Twitter, né? O Threads, ele tava com uma ascensão bem legal, mas agora tá um pouquinho mais devagar. Mas eu tive um abraço muito grande da comunidade autista. Assim, acho que todos me receberam muito bem. Eu sempre procuro fazer perguntas ali no dia a dia pro pessoal, para
eles compartilharem as suas particularidades e as suas singularidades, porque autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e não personalidade, né? Então cada autista ele vai ser único, mas a gente ainda consegue encontrar aquele match, né, nas características, e aí você vai se sentindo mais confortável por você ver que tem sim outras pessoas que têm ali características muito parecidas com as suas, né? Coisas que fizeram com que eu duvidasse do meu diagnóstico. Eu entendo emoções básicas, né? Assim, eu reconheço emoções básicas, mas eu, ao mesmo tempo, sinto muita dificuldade em me conectar com as emoções das outras pessoas e muitas vezes com as minhas mesmo, né? Para mim, chorar, assim, eu posso estar muito triste, mas para mim, chorar é uma coisa muito, muito rara. Então, você vai conseguindo ali ver que, de fato, você é autista, que você não tá sozinho e que tem uma comunidade que está dando as mãos, mesmo com todos os problemas de socialização e de hipersensibilidade sensorial que às vezes afasta a gente fisicamente, mas a gente está criando um elo muito grande e isso é muito importante para a sociedade de maneira geral, né? Nós autistas somos pessoas normais, nós precisamos trabalhar, nós temos necessidades como qualquer outras pessoas. Muitos acreditam que você receber um diagnóstico de autismo, você imediatamente vai receber um auxílio do governo, do qual você vai conseguir viver maravilhosamente bem, né? Vai comprar carro, lanche, a casa na praia, e isso é uma mentira. Você tem que ter uma renda per capita muito baixa para você conseguir esses auxílios. Então, a gente precisa do nosso espaço na sociedade, a gente precisa ter voz, ter a nossa maneira de sobreviver. Verdade. Agora, para a pessoa que está ouvindo esse podcast, tanto na rádio ao vivo ou nas plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Podcasts, enfim, no YouTube, enfim. A pessoa que está ouvindo e ela é autista ou está achando que deva ser autista, tem alguns sintomas ali que você falou que a pessoa se identificou, quais são os conselhos que você dá para essa pessoa e até também para o autista que tá percebendo que pode ser um LGBT e tal, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Bom, vou falar primeiro em relação às pessoas autistas que podem ainda não ser diagnosticadas, né, ou pessoas que têm algumas características. A primeira coisa de todas não se autodiagnostique. Isso é muito ruim de uma maneira ampla, tanto para si quanto para a causa, né, porque o mundo hoje já está falando que autismo se tornou moda. Então, quando uma pessoa ela identifica ali características através de uma rede social ou através do que eu estou falando aqui e ela se dá um autodiagnóstico, você reforça esse tipo de coisa. E não é o que a gente quer, tá? Eu sei que nem sempre é fácil encontrar profissionais qualificados e capacitados para fazer o diagnóstico de autismo e que muitas vezes quando a gente encontra esses profissionais é absurdamente caro, mas o meu conselho é que essas pessoas não desistam de conseguir fazer o seu processo de avaliação neuropsicológica para ter a confirmação, para ter a certeza, tá? Porque o autismo é um diagnóstico muito complicado, né? Tanto que o meu levou basicamente aí 6 meses pelo nível de complexidade. É importante você saber exatamente o que você tem, porque às vezes você acha que você é autista, mas você pode ser borderline, você pode ter algum outro transtorno de personalidade ou algum outro transtorno de neurodesenvolvimento e você precisa enquadrar o seu tratamento de maneira correta para que você consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Então, meu conselho é esse, procurem o diagnóstico. Sei que muitas vezes é inviável, tá? Eu não estou querendo ter uma fala aqui de maneira privilegiada, mas fazerem o que estiverem ao alcance para conseguir fazer esse diagnóstico, esse processo. Em relação às pessoas LGBTs, autistas, o que eu posso dizer é para ficarem entre os seus, antes de quererem expandir os seus horizontes para uma comunidade neurotípica, porque o preconceito ele é grande, ele é forte, ainda tem todo esse viés da sociedade. Então, para ir com calma, sabe? Dê um passo de cada vez, se descubra, se entenda, se conheça. Se possível, também tenha um acompanhamento psicológico ali para
né, te dar todo o suporte emocional que você precisa, porque nós autistas precisamos de suporte emocional adequado. É isso. A questão de você ser LGBT também, uma condenação, não é. Existem outras pessoas que são iguais a você, e a gente tá junto. E esse diagnóstico, você sabe me dizer se tem como fazer ele pelo SUS? Talvez a pessoa não tenha condição e tal, e pode ter passado. Sim, existe a possibilidade, mas é bem complicado. Primeiramente, né, você tem que procurar a UBS mais próxima da sua casa. Eu não sei como que é em Goiânia, tá? Mas aqui em São Paulo funciona dessa maneira. A UBS, a AMA ou a UPA, né? Você tem que passar com o clínico geral, agendar a consulta, acho que depois com o pediatra, aí depois você ser encaminhado para avaliação com o neurologista, porque, se não me falha a memória, o SUS não realiza a consulta com neuropsicólogos, desculpa. Ah, sim. Então, para finalizar aí, ter as suas redes sociais para quem quiser te encontrar, quem quiser conversar com você mais sobre o tema, sobre o assunto e conhecer também o seu trabalho. As minhas redes sociais é @o_programador_autista e atualmente vocês me encontram no Instagram e no Thread. Eu não tenho mais nenhuma outra rede social. Atualmente eu não utilizo nenhuma outra rede social. Me sigam lá, podem me chamar na DM, que sempre que eu tenho a possibilidade de conversar com as pessoas, eu converso. Eu tento ao máximo responder todas as pessoas, mas obviamente também eu sou uma pessoa autista. Excesso de interações me sobrecarregam, então eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? Mas eu estou aberto para isso e acho que é isso. Então eu quero agradecer muito a você por ter cedido o seu tempo para conversar com a gente sobre esse tema, que eu acredito que vai ser muito bom para a comunidade, e te parabenizar também por essa ideia maravilhosa que eu tenho certeza que ajuda muita gente, que vai ajudar ainda muito mais. Quero te parabenizar e te agradecer por esse tempo que você cedeu aí pra gente. Muito obrigado, Wanderson. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante você abrir esse espaço. E eu peço desculpas, eu fiquei nervoso em alguns momentos, tá? É a primeira vez que eu estou participando de um podcast, mas agradeço de coração o convite. E essa foi mais uma entrevista aqui da Rádio Orgulho, falando sobre o tema de autismo e a comunidade LGBT. Se você gostou, se você está ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe sua inscrição. E se você estiver ouvindo em cada uma das outras plataformas digitais, como Deezer, Spotify, Apple Podcasts, enfim, a plataforma de podcast que você esteja ouvindo, já vai deixando lá seu joinha e muito obrigado. Não esqueça de compartilhar também com aquele seu amigo que é LGBT e autista, ou vice-versa, beleza? Valeu e até a próxima. Não esqueça de ouvir a Rádio Orgulho.